Imagine o cenário de um rio. Você entra e se banha nesse rio. Dias depois, você decide se banhar nele novamente. Entretanto, a água já não é mais a mesma. Ela já correu por toda a extensão desse rio. Assim como você também já não é mais a mesma pessoa de dias atrás. As suas vivências, os seus pensamentos podem até ser parecidos, mas já não são a mesma coisa. Logo, é impossível se banhar 2 vezes no mesmo rio ou ser uma mesma pessoa se banhando neste rio 2 vezes. Guarde isso, pois hoje vamos falar de um dos principais filósofos pré-socráticos conhecidos. Olá, eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar do Heráclito de Éfeso, lá atrás também conhecido como o Obscuro, mas a razão disso a gente vai ver daqui a pouco. Antes de tudo, quem foi Heráclito? Heráclito nasceu por volta de 540 a.C. em Éfeso, uma cidade da antiga colônia grega de Jônia, que atualmente fica na Turquia. Apesar de ser fato que era filho da alta aristocracia da cidade, alguns dizem que era filho do governante Blóson, enquanto outras fontes afirmam que ele era filho de Heronte, o rei de Éfeso. O filósofo também não era um grande apreciador da vida pública, por isso ele se afastou de temas como arte e religião. Ele era muito descrito como uma pessoa introspectiva, egocêntrica, snob, orgulhosa, com pouca empatia e com um temperamento instável. Entretanto, ele era muito sábio, muito responsável e muito organizado. Com tudo isso, não se faz surpresa que ele tenha recusado a vida pública e abdicado do trono de Éfeso para passar ele para o seu irmão. Mas essa personalidade teve efeito no jeito que ele ficou conhecido também, uma vez que ele apresentou suas teses, mas nunca as esclareceu de fato ou discutiu elas, o que dava um ar de confusão e mistério para algumas pessoas e até mesmo para outros filósofos. E assim, ele ficou conhecido como o Obscuro. Vai saber também se ele teve oportunidade de discutir elas, ou se ele era só tão orgulhoso do snob que decidiu que não valia a pena. Heráclito era muito criticado por seu povo, e talvez por isso tivesse preferência na companhia de crianças do que da dos adultos, além de retirar-se por um tempo para o templo da deusa Ártemis, e mais tarde para um retiro solitário e duradouro nas montanhas, alimentando-se apenas de plantas. Vai dizer agora que vegano é coisa do século XXI? Ele estudou na região jônica e foi classificado na conhecida Escola Jônica, localizada na cidade de Mileto, que também ficava na região da colônia grega onde nasceu, durante os séculos 6 e 5 a.C. Nela, conheceu outros filósofos como Anaxímenes e Anaxágoras, e ganhou a possibilidade de conhecer o pensamento filosófico de pessoas como Tales, Anaximandro e Pitágoras. E por mais que a região jônica tenha sido o centro da filosofia ocidental e tenha produzido diversos filósofos, ela também produziu pontos de vista muito divergentes. Ou seja, não se pode afirmar que os filósofos, como Heráclito, tenham pertencido a uma escola filosófica específica. Por isso, Aristóteles os chamou desse jeito aqui, ou aqueles que discursavam sobre a natureza. Bom, agora que você já sabe da vida dele, vamos entrar na parte filosófica da coisa. Primeiramente, a gente precisa falar sobre a parte que é quase impossível de não ser citada quando se trata do Heráclito. Lembra daquele exemplo que eu dei lá no começo? Bom, ele nunca foi meu. Ele é do nosso queridão de Éfeso. Ele afirma que a natureza ao nosso redor está em constante movimento, ou seja, em constante devir, exceto pela própria mudança. Segundo os pesquisadores, Heráclito diz em alguma passagem que todas as coisas se movem e nada pertence imóvel. E, ao comparar os seres com a corrente de um rio, afirma que não poderia entrar 2 vezes no mesmo rio. Se você parar para pensar, não existe nada ao nosso redor que não esteja se movimentando. Mesmo que a gente não enxergue esse movimento, ele existe. E se não estivermos falando do modo físico, em significado eles também mudam.
Até o próprio tempo se movimenta. E essa movimentação, querendo ou não, causa mudança. Vamos deixar isso um pouco mais claro. O que é quente acaba se movimentando para se tornar mais frio, da mesma temperatura do ambiente. Do mesmo modo, o que é frio se movimenta para se tornar quente o suficiente para também obedecer à temperatura do ambiente. Do mesmo modo, a vida, ela se movimenta para se tornar morte. E a morte, por poder culminar numa nova vida, também se movimenta para isso. E até na moda isso está presente, como aquelas peças que se tornam velhas e depois elas voltam como tendência, como novas, e assim esse ciclo continua. Puxando o gancho dos exemplos que eu acabei de citar, a gente pode entrar numa nova ideia. Mas Fernanda, se são opostos, onde há harmonia? Segundo Heráclito, os opostos se tornavam harmônicos a partir do momento que sem um, o outro não existiria ou a gente não conheceria o significado do outro. Como eu acabei de dizer, sem o frio, a gente não conheceria o que é quente. Assim como sem a morte, a gente não saberia o que é a vida. E sem o novo, a gente não saberia o que é velho. E aí que entra uma crítica do nosso querido filósofo para Homero, Pitágoras e Anaximandro, porque enquanto eles falavam do fim da guerra entre os deuses e os humanos, da harmonia e da justiça, para o Heráclito, o fim da guerra seria a morte desse movimento e também o fim da paz. Falando em morte, uma coisa que me deixa com as pilhas estralando é como o termo guerra dos opostos também foi usado para definir essa ideia. O que é engraçado, afinal, a guerra entre esses opostos é justamente o que traz a paz, é justamente o que traz a harmonia para eles. Ou seja, o termo guerra já traz o termo harmonia junto. E já fecha toda essa ideia. Heráclito também envolvia Deus em seus pensamentos. Inclusive, fez uso de seu nome ao criticar os filósofos já citados. Deus é dia-noite, inverno-verão, guerra, paz, superabundância, fome. Mas ele assume formas variadas, do mesmo modo que o fogo. Quando misturado a aromatas, é denominado segundo os perfumes de cada um deles. Falando em Deus, nos leva ao Logos, ou seja, o princípio que Heráclito tomou. A relação com a entidade se dá em mistura com a sabedoria, representados pela chama, como, por exemplo, quando ele aponta que a alma daqueles de maior conhecimento eram almas secas, almas próximas ao fogo. Já as almas dos mais ignorantes eram almas úmidas, ou seja, mais afastadas desse fogo. Mas, como principal ideia de tal Logos, Heráclito defendia a ideia de que era um agente transformador. O fogo purifica e faz parte do espírito dos homens. Esses conceitos inspiraram os primeiros cientistas que exploraram na prática a união do material e o imaterial por meio do fogo, os famosos alquimistas. Ele considerava que o fogo era a substância original, ou seja, o primeiro elemento na composição da matéria. Para ele, o fogo é fundamental, o substrato de todas as metáforas e a conexão universal. Ele representa a mobilidade e a inquietude, assim como as suas chamas. Por fim, houveram teorias ao redor da sua morte, e uma delas afirma que Heráclito teria morrido de hidropsia, também conhecido hoje como edema, que consiste no acúmulo anormal de líquido nas células e nas cavidades do corpo, causando inchaço e funcionamento anormal dos órgãos. Heráclito foi obrigado a voltar para a cidade e se consultar com aqueles que ele tanto criticou, os médicos. O pensador perguntou para os profissionais se eles poderiam fazer da inundação no seu corpo uma seca, sem obter entendimento dos médicos sobre o que se tratava. Ele desistiu do tratamento convencional e pensou que o calor do estrume produzido nos estábulos seria capaz de evaporar todo o líquido do seu corpo, e afundou-se no estrume. Algumas fontes dizem que o seu corpo, já debilitado, não conseguiu se desprender das fezes e ele acabou morrendo submerso por asfixia, ficando lá por um bom tempo. Seu corpo é reconhecido pela putrefação,
provavelmente foi devorado por cães. Apesar dos muitos pensamentos sábios que atravessam épocas, a gente precisa concordar que essa não foi a ideia mais inteligente. Outras fontes afirmam que Heráclito conseguiu sair do esterco, mas ele acabou morrendo mais tarde de causas naturais, provavelmente ligadas à doença que ele tinha. Também há a teoria de que o Heráclito se decepcionou com seus conterrâneos, deixou seus manuscritos no templo de Ártemis e se retirou para viver solitário nas montanhas. E aí, aos 70 anos, enfraquecido por só se alimentar de ervas e raízes, ele acabou se deixando morrer de fome. Bom, galera, por hoje é isso. Uma passada sobre Heráclito, que eu espero que desperte a curiosidade de vocês para pesquisar mais sobre o narizinho em pé. É isso, e beijinhos floridos!